Meus queridos irmãos, saúdo com a paz do Senhor. É com a graça do Senhor Jesus que mais uma vez estamos trazendo mais uma lição até os irmãos na nossa escola bíblica dominical. Essa lição que tem sido para nós de grande aprendizado, né? Nesse trimestre, estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, tem sido para nós uma grande ajuda, né? Para identificarmos os perigos que estamos vivendo hoje, né? E Deus tem sido bom para conosco, nos abençoado. E temos tido boas aulas, né? E uma revista sensacional, né? Espetacular. Também com o apoio do nosso pastor-presidente, pastor Isaac Valadares, né? Chegamos até os irmãos para mais uma lição. Vamos orar para iniciar, né? Que o irmão possa ter a sua revista em mãos, ter a sua Bíblia em mãos, para que possamos estudar nesse tempo que temos mais uma lição. Agora a lição de número 10, né? Que tem o título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. E que o Senhor possa nos abençoar, nos dar graça para comentar essa lição com os irmãos, que os irmãos possam entender também e mais importante que isso, colocar em prática, né, para que possamos viver de maneira melhor, né, na nossa vida. Vamos orar para iniciar e depois já estaremos comentando essa lição importante para a nossa vida. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano Pai, no nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui para trazer essa mensagem, esse ensino ao coração dos nossos irmãos, ao entendimento dos nossos irmãos. Pai Santo e Justo, nos abençoa, nos dê graça para transmitir essa palavra, meu Deus querido, dando-nos força, inteligência e sabedoria para ministrar segundo a vontade do Senhor. Pai amado, abençoa os irmãos que estão ouvindo, assistindo, que possam entender, aprender. Abre-lhes o coração, a mente para ouvir a Tua palavra, Pai querido, e que possamos colocar em prática em nossa vida, para que possamos viver melhor diante do Senhor nesse mundo tão difícil que estamos vivendo. Meu Pai, nos dê graça mais uma vez, eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar a nossa lição, né? Como eu já disse aqui, se o irmão tem a sua lição em mãos, né? Na capa dela, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Já passamos por 9 lições. E quero dizer aos irmãos que para mim tem sido sim um privilégio enorme poder estudar essas lições e algumas delas poder ministrar, né, uma aula. E a gente tem aprendido muito. Espero que os irmãos também. Já passamos por lições que, como eu já disse em outras lições que eu passei por aqui, no mínimo serve para nos abrir os olhos, né, para nos chamar a atenção pelas coisas que estão nesse mundo aí acontecendo nesse momento, né? Coisas que a gente não enxergava antes e agora a gente passa a perceber, a reparar, né? E até desviar ou confrontar, né, em algum momento. Então passamos por lições, por exemplo, a lição 2 falou da deturpação da doutrina bíblica do pecado. A lição 3 falou do perigo do ensino progressista, né? Como esse ensino vem vindo, né? O que ele trouxe, o que ele traz, né? A lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador, né? Uma questão do humanismo. A dessacralização da vida no ventre materno, falou sobre o aborto, né? A desconstrução da masculinidade bíblica. Nós vimos que o padrão bíblico do homem, né, do ser macho, né, ele vem se perdendo nessa sociedade e os homens não estão mais responsáveis, não estão mais cumprindo o seu papel. Lição 6, a desconstrução a 7, né, a desconstrução da feminilidade bíblica. A lição 8, transgênero, que transrealidade é essa? A 9, uma visão bíblica do corpo. E a lição 10, a renovação cotidiana do homem interior. Irmãos, foram lições que trouxeram, o nosso escritor bastante inteligentemente comentou os problemas e já foi trazendo, né, como confrontar, o ponto de vista bíblico, cristão. Então, todas as lições aqui, se você perdeu alguma, né, graças a Deus temos no canal, né, do YouTube, da igreja, nós temos as lições para você assistir novamente, né? Então, se você perdeu alguma, volta lá e assista, porque tem o problema e também tem o confrontamento bíblico, né, o padrão bíblico correto diante disso que vem sendo colocado diante de nós. A lição de hoje ela é uma lição que vem trazer um certo conforto ao coração, porque diante dos problemas, diante das dificuldades, vamos ver aqui,
qual o posicionamento do cristão? Né? Como o cristão deve se portar? Aonde ele deve olhar? Onde deve estar a sua vista? Né? E vamos ver aqui que não é no problema em si, né? Mas em Cristo. E vamos ver isso. E é uma lição também que vem nos trazer essa mensagem, né, da renovação cotidiana do homem interior. Uma renovação diária, uma renovação constante do homem interior. Do homem interior. Então é uma lição bastante interessante para nós, é uma lição mais prática. Nós vamos ver aqui, fala bastante do apóstolo Paulo, e aí a gente vai trazendo para os nossos dias, né, esses pontos. Então a gente viu lições até agora muito mais focadas no problema, né, e mostrando ali o confronto. E agora a lição ela se resume assim: está difícil, está ruim, mas existe um final melhor, né, para o cristão. Então vamos para o nosso texto áureo. Ele diz o seguinte: por isso, aí 2 Coríntios 4,16, por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então a gente vê que o exterior ele se corrompe, e aqui não fala se corromper por causa do pecado, né? Aqui ele fala se corromper devido às questões que nos afrontam, problemas, dificuldades, vamos ver mais detalhadamente depois na nossa lição, problemas que vêm nos atacar, ou teorias, filosofias, ou a própria corrompimento da vida normal, porque a gente vai envelhecendo, né? E aí o que nós éramos há 20 anos atrás, não somos mais hoje, falando do exterior. Porém, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Espiritualmente, aquele que está em Cristo, com uma ação do Espírito Santo, ele é renovado diariamente por uma ação do Espírito Santo. Né? O exterior, a pessoa está lá com 135 anos, para exagerar bem idoso, cansado, mas o seu interior pode estar sendo renovado pelo Espírito Santo. Né? Então são esses dois pontos, né? Com relação à vida que vai se deteriorando com a idade, normalmente, né? Todos vão passar por isso, ou já passaram. E com relação às afrontas, às dificuldades, né? A gente fica abatido, cansado, desanimado, frustrado, mas o nosso interior, através do Espírito Santo, ele se renova. Né? Então a lição vai se tratar muito, muito disso. A verdade prática, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 18. E aí, meus irmãos, nós estamos falando aqui de segunda carta de Paulo aos Coríntios. E é importante a gente fazer um breve comentário aqui sobre essa carta para nos ajudar a entender um pouquinho mais até essa revista. Né? A segunda carta, como diz, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, né, tratando de problemas, né, que tinha ali alguém com problemas com relação a pecados, a dons. E aí Paulo escreveu uma carta muito dura, muito firme, né, para essa igreja. Segundo, e aí a primeira carta aos Coríntios, ela é a primeira carta canonizada, que faz parte do cânon sagrado. Né? Mas a própria Bíblia, ela diz que houve uma outra carta de Paulo, mas ela não foi canonizada, ela se perdeu. Né? Mas a primeira carta de Paulo, canonizada, nós temos, e é essa que ele dá essa mensagem mais dura, de um ensinamento extraordinário, mas né, combatendo ali problemas. E a segunda carta aos Coríntios, ele escreve, em média, um ano depois, aos Coríntios, e aí é uma carta com um tom diferente, né? Bem diferente. Segundo o que nós percebemos, e até livros que consultamos, especialistas comentando, que é uma carta muito pessoal, né? É a mais pessoal do apóstolo Paulo, e que ali ele se abre, né? Ele se rasga, ele se mostra, né? E aí ele ele fala dos seus problemas, das suas dificuldades, do que ele passou, e aí a gente vê um apóstolo Paulo ele muito mais aberto, né? E essa carta vem para trazer o lado muito humano do apóstolo Paulo, né? Ela tem a finalidade de fazer
uma reconciliação pessoal de Paulo, como pai espiritual, né, com os seus filhos na fé. Que a primeira carta de Paulo ali mostrou ali seus filhos na fé, aquela igreja, e agora ele vem trazer uma carta trazendo assim, uma reconciliação, porque dentro da igreja de Corinto tinha pessoas ali que estavam confrontando Paulo, de que ele não era digno, né, de que ele não era um apóstolo, e porque não esteve ali junto com os outros apóstolos, com Jesus, né, mas Paulo teve um encontro pessoal com Jesus. Tem uma defesa feita por Paulo da sua integridade apostólica, né, com relação aos seus métodos, os seus motivos, né, junto aos coríntios, porque existia uma oposição da missão de Paulo dentro da igreja de Corinto. Então ele vai defender o seu apostolado, defender a sua pessoa, né, junto ali aos coríntios, porque passaram por ali alguns apóstolos, entre aspas, que alguns escritores chamam de superapóstolos, né, passaram por ali e foram colocando ideias na cabeça dos irmãos de Corinto, da cidade de Corinto. E aí surgiram coisas, alguns assuntos contra Paulo, né? E Paulo, então, ele escreve essa carta. E é uma carta muito pessoal, vale a pena os irmãos lerem sobre essa ótica de defesa de Paulo e tal. Os irmãos vão ver que ele faz um trabalho extraordinário, o modo que ele faz o trabalho, né? Então nós vamos ver essa carta num tom muito pessoal, né? Numa sensibilidade muito grande do apóstolo. Então, no capítulo 4 e versículo 11, que nós vamos ler na nossa leitura bíblica em classe, os irmãos já vão notar Paulo citando de alguns problemas que ele viveu, né, que ele passou naquele momento. E a carta tem muito mais textos, vamos ver depois aqui durante a revista. Mas nós vamos ver aqui esse lado mais humano, aberto do apóstolo Paulo, né, 4 e 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Então veja, sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Versículo 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Quer dizer, ele está sempre em perigos ali de morte, né? Vamos ler um texto aqui depois, que ele fala que ele passou por perigos ali, que ele parecia que tinha desistido da vida, né? Uma situação que parecia que ia morrer. Mas para quê? Para dar vida aos irmãos de Corinto. O 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. O 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Olha a esperança de Paulo, né? Que se morrer, né? Ele fala que está sempre ali com a morte, né? Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, vamos todos juntos, né, estar ali apresentados, né, nesse poder da ressurreição. É a esperança, né? Versículo 15. Porque tudo isso é por amor de vós, coríntios, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. O 16, que é o nosso textuário. Por isso não desfalecemos. Quer dizer, não desistimos, né? Não desanimamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E a palavra aqui é interessante, que é de dia em dia. Então, todos os dias a gente precisa de renovação, né? Todos os dias precisamos, como o nosso pastor nos ensina aqui, descer à fonte, né? Estar aos pés do Senhor. O 17. Porque então, olha como ele fala, a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E aqui Paulo comenta, ele fala que a tribulação é leve e momentânea, né? Só que ele está falando aqui de perigos de morte, né? É leve e momentâneo? É leve e momentâneo se comparado ao peso eterno de glória, né? Se comparado à salvação. Não é? Pode ser uma luta terrível, terrível, terrível. Mas, se comparado com o que há no porvir, com o que há lá no céu para nós, junto com Cristo, essa tribulação ela se torna pequena, leve e momentânea, né? Então, comparando-se com a eternidade, qualquer tribulação ela é leve, né? E é momentânea. Vai ser fácil de passar? Claro que não. Né? Podem ser situações terríveis, mas a questão aqui é o quê? É a comparação
Comparando com a eternidade do porvir, a tribulação aqui ela é leve e momentânea. 18. Não atentando nós, e aqui vem o segredo, né? Que Paulo ele coloca aqui. Não atentando nós nas coisas que se veem, naquilo que estamos vendo, o quê? O problema. Não atentando nós para o problema, para a dificuldade, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, quer dizer, passageiras. E as que se não se veem são eternas. É o contraste que eu acabei de falar aqui. Né? Se olharmos para os problemas aqui, as coisas que se veem, vamos ver problemas enormes. Mas, se olharmos para as coisas do porvir, as coisas daqui são passageiras e temporais. Né? Não estou dizendo aqui que as coisas serão fáceis, serão difíceis, mas a questão é comparação. Né? O que eu passo agora aqui e o que vai vir depois. Né? O que eu passo aqui, ele é passageiro. E o depois, o porvir. Né? Ou a pessoa passa bem aqui, né? Ela não quer servir a Cristo, passa bem entre aspas, tá bom? Ela não quer servir a Cristo, ela quer viver a vida dela de qualquer jeito, de qualquer maneira, segundo a sua consciência e segundo a sua cabeça, né? Para ele tá tudo bem. Mas e o depois? E o depois? Né? A gente precisa pensar nisso. Vamos ler aqui a nossa introdução. E antes de ler a introdução, eu quero ler junto com para os irmãos um texto do nosso livro de teologia, da ETAD, que temos aqui na igreja. Esse livro aqui ele é o antigo já, né? Hoje o livro está reformulado, é uma capa azul. Mas o conteúdo é bem semelhante, né? Eu quero ler para os irmãos um texto, esse livro aqui é de Epístolas Paulinas 3. E os irmãos têm a liberdade de estudar aqui na nossa igreja, né? É um curso excelente. Um comentário que o escritor faz com relação à segunda carta de Paulo, eu já comentei um pouquinho, mas aqui ele dá uma clareza um pouco maior, e eu quero ler o texto como ele está, porque eu achei muito interessante, antes de entrar na lição. Para a gente contextualizar, né? Estamos falando aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aqui ele coloca um resuminho que eu achei muito interessante com relação às horas difíceis de Paulo. Horas difíceis de Paulo. Olha o que ele coloca. Para entendermos devidamente essa carta, devemos lê-la no contexto da inquietação e sofrimentos que a antecederam. Pouco antes de Paulo escrever essa carta, ele passou talvez pela experiência mais difícil do seu ministério. Enfrentou decepção, apreensão e doença física. Então veja que Paulo era um homem extraordinário. Só que o que Paulo passou é coisas terríveis. Então o que ele fala com relação à glória de Cristo, a força que esse homem teve, a determinação, a superação que ele teve é algo fantástico. E o escritor aqui, ele coloca uma página anterior, que ele fala assim, que tipo de homem Deus quer para a sua obra? Nessa carta, como em nenhuma outra, temos a resposta a essa pergunta. Não pensemos que estamos estudando esse livro simplesmente para obter informes acerca da igreja do primeiro século. Pelo contrário, essa epístola deve nos levar a imitar a vida de Paulo e assim, de coração, clamar a Deus. Concede-me graça tal que eu possa ser aquilo que Paulo foi em Cristo. Então é uma carta que para nós hoje ela nos mostra como devemos nos portar diante das dificuldades, dos problemas. E é essa a lição de hoje, bem resumidamente. Então, Paulo ele enfrentou decepção, apreensão e doença física. E aí ele cita aqui 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Porque, chegando nós à Macedônia, escreve, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora e temores por dentro. Veja a dificuldade. Lutas por fora e temores por dentro. Então, por dentro e por fora estava difícil, né? Conforme disse certo escritor, Corinto parecia estar em total revolta. A Galácia estava se desviando para um falso evangelho. Por pouco escapara ele do populacho enfurecido de Éfeso. Né? Paulo quase foi morto. Né? As palavras do apóstolo são, porquanto a tribulação foi acima das nossas forças. Aqui citando 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Você pode ler. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. A tribulação foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ou seja, achou que ia morrer. Contudo, já em nós mesmos
tivemos a sentença de morte. Veja a situação, meus irmãos, do apóstolo Paulo. Né? As condições, portanto, eram incríveis. Parecia que sua vida e obra estavam desmoronando e chegando ao fim. Nunca se sentia tão desamparado, tão abatido, tão desanimado e tão desesperançoso. E no meio de tudo isso, Tito não aparecia com notícias da igreja de Corinto. Então veja, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu não coloquei aqui, mas vamos ler esse texto. 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 13. Porque ele vai nos mostrar esse ponto em que Paulo ele buscava até a Tito, né, que traria informações para ele, mas nem o seu próprio companheiro ele estava encontrando, né? Vamos ler o texto para ficar mais claro para os irmãos. 2 Coríntios 2, versículo 13. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E depois na Macedônia ele encontra a Tito, né, que lhe dá notícias. E aí Tito finalmente chegou com a notícia de que os crentes coríntios estavam ao lado de Paulo. Mesmo assim, a situação ainda era muito difícil. Seus oponentes declararam que a mudança dos planos de Paulo demonstrava que ele não era digno de confiança e que não era sincero. Acusaram-no, além disso, de covardia por não ter vindo e de inferioridade porque não aceitava a ser sustentado pela igreja. Disseram que sua aparência não agradava e que sua fala era simples e fraca. Alegaram que Paulo não tinha carta de recomendação de Jerusalém por causa de seu ponto de vista contrário a respeito da lei. Até mesmo acusaram de desonestidade e de objetivos egoístas. Tudo era para subverter a sua autoridade. Então veja o tanto de problema que Paulo tinha naquele momento. Né, e é um resumo, meus irmãos. Tem muito mais textos com relação a isso. Mas estou trazendo aqui um resumo aos irmãos, para a gente poder entender um pouquinho mais o que nós vamos estudar aqui nessa lição. Então, a introdução, eu quero ler com os irmãos aqui. Na revista agora, as adversidades externas são uma incontestável realidade. E isso para todos nós. Para todos nós, né? Com certeza, o irmão ou a irmã estão passando por algum tipo de dificuldade hoje, né? Adversidades externas são uma dificuldade. E aí, ainda mais por ser cristão, aí é natural que esteja em dificuldade, né? Por ser cristão, somente pelo fato de ser um cristão sincero, piedoso. Romanos 8, 22 e 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Que vai ser a última, né? A redenção do corpo será a última, né? Chamada de glorificação. Na revista agora, apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Nessa lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. E a questão aqui é a renovação espiritual. O crente precisa estar diariamente sendo renovado para suportar essas adversidades, essas lutas, esses problemas. Agora, os nossos tópicos, ele fala o seguinte. Primeiro tópico, ele fala o seguinte: o sofrimento exterior. O segundo tópico, renovação interior. Né? Então vamos falar primeiro do sofrimento, um pouco mais do apóstolo Paulo, depois da renovação interior. E por último, os desafios de hoje, que já falamos muitos durante o trimestre, nas lições passadas. Então será bem sucinto o terceiro tópico, né? Focaremos mais no primeiro e no segundo. Primeiro tópico, o sofrimento exterior. O sofrimento exterior. A experiência de Paulo.
O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez na vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Foi o texto que nós lemos aqui no livro da Etade. Né? Ficaram até desesperados com relação à vida. Né? Perderam a esperança com relação à própria vida. Foi acima das suas forças. Ele mesmo disse isso. Né? Foi algo acima de nossas forças. Então, perder a esperança da própria vida. Eu acho que, não sei se algum dos irmãos já chegaram nesse ponto. Né? Eu não cheguei nesse ponto. Mas veja que Paulo esteve aqui num ponto bem difícil. Ainda podemos ler menções do apóstolo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Então veja, nesse texto aqui, de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 27, Paulo escreve essa carta aos Coríntios, e aí os irmãos lembram que ele está sendo confrontado, né, devido à sua pessoa, ao seu ministério, à sua chamada, então várias coisas sendo confrontado. E aqui ele vem escrevendo, né, aqui é um confronto nesse texto com relação a esses falsos apóstolos, chamados de superapóstolos. Ele fala assim, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27. Ele fala, esses apóstolos aí são ministros de Cristo? Falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que sou ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. E aí ele descreve, versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. 26. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então ele está contando aqui o que ele passou para poder pregar o evangelho de Cristo. As dificuldades, né? E ele fala assim, compara aí esses ministros que eles já passaram, compara o que eu já passei. Né? Então Paulo está defendendo aqui o seu ministério, né? Os seus métodos, os seus meios, como o quanto ele já sofreu, né? Por amor a essa obra, por amor a essa igreja, a essas igrejas que ele vem fundando. Né? Então os irmãos vejam o nível de comprometimento do apóstolo Paulo. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada da fé nas seguintes palavras. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A lição cita aqui 2 Timóteo 3:12. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos que querem viver em Cristo piedosamente, de maneira correta, sendo um cristão autêntico, serão perseguidos. Né? E hoje isso sempre teve, né? E hoje isso vem chegando até ao nosso país. Né? Então os irmãos vão vendo, e os irmãos devem estar vivendo isso. Né? Se é um cristão autêntico, sincero, piedoso, vai sofrer algum tipo de perseguição. Por isso o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro. Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 6 e versículo 7. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que seja a excelência, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Né? Um vaso de barro, no primeiro século, era usado como uma lamparina, né? Com uma lamparina ali. E aquela luz, ela não vinha ela estava dentro do vaso de barro, mas ela não era do barro, ela era da própria iluminação, né? Do azeite ali sendo queimado. Mas o vaso que transportava aquela luz preciosa para a escuridão é de barro, né? E aí compara conosco. A mensagem do evangelho está conosco. O Espírito Santo habita em nós, né?
E só que essa pessoa aqui é frágil, ela é fraca, ela sofre, tem dificuldades, tem problemas, tem falhas, tem erros. Só que mesmo assim, esse brilho do Evangelho, ele aparece em nós, né? A gente transporta isso para outras pessoas, né? Para resplandecer essa luz. Então, e aí o poder de Deus não provém de nós. Se alguém se acha alguma coisa, eu sinto muito, né? Somos apenas um vaso de barro. Né? Só que a excelência do ministério de Cristo, mistério e ministério estão em nós. Né? Então a gente não devemos nos gloriar, né? Mas no poder de Deus devemos nos portar, nos estar. Né? Então aqui é esse contraste. Né? O próprio Paulo, né, ele fala, né, eu sofro tantas dificuldades e problemas que é de barro esse vaso aqui. Né? Mas o Evangelho, o poder de Deus, provém de Deus e não de nós. Isso é uma declaração de que somos feitos de pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz de Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele coloca as suas experiências e esse reconhecimento de que ele é um vaso de barro, né? Assim como nós também somos um vaso de barro, não devemos nos gloriar. O segundo subtópico, o exemplo do apóstolo Paulo. Diz assim a revista: mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Então os irmãos se lembrem do que eu falei aqui com relação à motivação de escrever a segunda carta. Os problemas, dificuldades, necessidades. Primeiro subtópico aqui, vimos o quanto ele sofreu, rapidamente, mas nós vimos aqui o quanto ele sofreu, o tanto de coisa que ele já passou. Né? Ele próprio resumiu no capítulo 11, versículo 23 ao 27 da segunda carta aos Coríntios. E agora vamos ver aqui o comportamento, o exemplo dele. Né? O exemplo que Paulo nos dá. Então, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede, tampouco nega a fé. Né? Lá no final da sua vida, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então o homem é extraordinário, tem uma força grande. Mas o porquê? Porque a renovação diária, né? A renovação diária, o homem interior se renova de dia em dia. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. 2 Coríntios 1, versículo 9 e 10. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado, que ainda continuará a nos livrar. Então os irmãos vejam que a esperança dele não estava nele, estava em Cristo, estava em Deus, que os livrou e ainda vai livrar. Né? Então, a passagem dele nessa vida aqui foi de muita dificuldade e sofrimento. Mas o que deu força a ele? A esperança que Deus o livraria. A renovação. E onde que vem essa esperança? Ela vem da renovação diária, né? Renovação cotidiana. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. 2 Coríntios 2 e 4, porque eles escreviam no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas que soubessem do amor que tem por vocês. Meus irmãos, preste atenção nesse versículo que eu acabei de ler. Nós estamos falando da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é aquele contexto que, de novo, eu estou falando aqui, mas é para os irmãos associarem esse texto ao contexto. Né? Então, olha o que ele escreve. Eles escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração. 2 Coríntios 2 e 4. Muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas que soubessem do amor que eu tenho por vocês. Meus irmãos, então, esse evangelho que pregam hoje de a sua vitória, não tem sofrimento, não tem angústia, é estranho, no mínimo. Né? Nós vemos aqui pessoas na Bíblia toda passando por dificuldades, por provações, pelo motivo simples de serem cristãos. O próprio Jesus. Né? E tantos outros, os apóstolos todos foram martirizados, com exceção de João, né? Mas tentaram, né? Tentaram matá-lo, e muitos outros exemplos de pessoas que passaram por dificuldades. Então nós vemos aqui Paulo sendo um exemplo fantástico, né? Deixando com muita clareza tudo que ele passou pela obra, por amor a Cristo.
Na revista agora, sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. Cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos. Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, o legado que ele deixa aqui é de perseverança. E com certeza, meus irmãos, os irmãos já passaram por dificuldades, já passaram noites chorando, já passaram por tristezas, por desânimos, por frustrações. E eu tenho certeza que os irmãos têm testemunho de que passaram pela prova crendo em Cristo e passaram triunfantes. Apesar da dificuldade, das tristezas, das lágrimas, a vitória veio no nome de Jesus. Tenho certeza que você está pensando aí numa coisa que você já passou. Momentos que já passou, ou que está passando. Se está passando, creia que a vitória virá. No nome de Jesus, a vitória virá. Porque ele nos disse aqui, ó, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, fique feliz. Eu venci o mundo e, consequentemente, nós também vamos vencer. Mas é no nome de Jesus, né? Voltando-se para Jesus, contando com a renovação diária do Espírito Santo em nossa vida. Vamos falar disso no próximo tópico. O próximo subtópico, a esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Então veja o que o apóstolo fala. Ele fala assim: somos atribulados, mas não angustiados. Atribulados, repare no mas não, né? Mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Veja que interessante. Mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Quer dizer, está em dificuldade, vai morrer ali? Não, não vai. Vai seguir em frente. Perplexos, mas não desanimados. Indica que, mesmo confuso, o crente não se desespera. Ele olha para o mundo e não entende nada. Fala: misericórdia, como que a situação está difícil. Como que chegou nesse ponto? Por que está nesse ponto? Eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde é que eu vou, né? Confuso. Aí a mensagem é: mesmo que esteja confuso, o crente não se desespera. O crente não se desespera, né? E aí, por quê? Renovação diária do Espírito Santo em nós. O próximo aqui: perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Sinaliza que, mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. O crente não é abandonado. Ah, mas é aqueles que morrem por amor a Cristo, não foi abandonado? Negativo. Eles estão com Cristo agora, né? Mesmo que a pior situação que seja é a morte aproxima o cristão do seu Senhor, de Cristo, né? Então nunca está desamparado. Nunca está desamparado. O próximo: abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado, né? Ele é derrubado, mas ele não perde a luta, né? Ele está ali prostrado, com dificuldade, sofrendo demais, mas não perdeu a luta, né? Já passei por muitas coisas difíceis, né? Mas estamos aqui, né? E os irmãos também, com certeza, passaram por perdas, dificuldades, casos em que você fala assim: não tenho o que fazer mais, eu não sei o que eu faço, né? Não tem solução, mas saiba que Deus tem solução para a sua vida, né? É o Espírito Santo que age em nós, ele vai nos renovando dia a dia. Agora, o que não pode fazer é o quê? Não pode deixar o Espírito Santo, né? Não podemos nos deixar de seguir a Cristo, não pode abandonar o Senhor, tem que estar junto com Ele, porque o Espírito Santo ele habita em nós, e Ele vai nos renovando diariamente. Precisamos ter esse foco. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado, ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Aqui ele cita 1 Coríntios 10 e 13. Veja que interessante esse texto, né? E aqui nesse texto aqui a gente vê a graça de Deus aqui.
A graça do Senhor aqui. Não sobreveio a vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então a prova que vem sobre você, a tentação, ela tem um limite. Que limite é esse? A sua capacidade. A sua capacidade. Até onde você aguenta é até onde essa prova vai. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então, a prova ela vem, a tentação ela vem, né? A tentação ela vem até um certo limite e junto com ela já vem o escape. Então veja, a graça de Deus e a capacidade de suportar essa tentação. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e do mesmo modo temos esperança da vitória e da vida eterna. 2 Coríntios 4:14, que diz assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele, com Jesus, e nos apresentará juntamente com vocês. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Senhor, do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E é essa, meus irmãos, a esperança do crente. Nossa esperança não está aqui, né? Não está aqui, não está num governo melhor, não está num prefeito melhor, não está num deputado, não está, né? Hoje, para viver aqui nessa sociedade que tem essas bases políticas na sociedade nossa, nós precisamos, sim, né, ajudar de alguma forma, mediante nosso voto, cobrar e tudo mais, a nossa papel civil aqui. Mas nossa esperança não é aqui. Nossa esperança está no Senhor, né? Na esperança do arrebatamento da igreja. E a esperança está nele. Enquanto ele não vem, o que nós faremos? Faremos a sua obra, né? Viveremos aqui cumprindo nosso papel civil, social e cristão principalmente. Enquanto ele não vem, né? O aguardamos fazendo a sua obra. Mas nossa esperança não é aqui. Temos algo muito melhor esperando lá. Lembra do texto que Paulo fala aqui? Nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória, com a glória que está no porvir, né? Então precisamos pensar nisso na nossa vida. O segundo tópico, a renovação interior, o fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. Então veja, o Espírito Santo é o agente que habilita, dá condições, capacidade, o cristão a manter-se firme na adversidade. E ele cita João 14, versículos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Veja que maravilhoso. Estará com vocês e em vocês. Não deixará que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Então, através do Espírito Santo, Jesus volta para junto de nós. E ele habita em nós, né? E é ele que é o capacitador. É ele que nos dá condições, meus irmãos, de ter uma vida diante de Jesus. E por mais que situações difíceis estejam acontecendo, nós somos habilitados, temos condições através do Espírito Santo. E é por isso que é a importância do fortalecimento diário. Como o nosso pastor nos ensina aqui, descer à fonte todos os dias, né? E a lição vai falar aqui mais daqui adiante, né? Com relação à oração, jejum, palavra, obediência. E é o Espírito Santo, meus irmãos, que vem trazer essa capacitação a nós. Que você possa ter essa consciência, né? Se está em dificuldade, busque a Ele todos os dias. Se não está em dificuldade, busque a Ele todos os dias. Porque a dificuldade virá e nós vamos estar juntos com Ele. Ele vai estar em nós, né, e conosco. É a nossa esperança, é a nossa melhor opção aqui. Né, porque depois daqui vem um porvir, a vida eterna, mas aqui é a nossa melhor opção. Né, é o Espírito Santo. Esse poder, agora na revista, esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado.
Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Né? Os irmãos devem ter visto, já conhecem pessoas, ou os irmãos são assim, né? De pessoas que estão em dificuldades, mas estão ali, esperança firme, né? Com firmeza, com força, estão ali alegres e contentes, apesar dos pesares, estão ali firmes, né? Firmes. Então, é o Espírito Santo que habilita isso. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. E aqui ele cita alguns versículos que eu quero ler para os irmãos, porque são textos que dão um pouco mais de clareza com relação a isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. 1 Coríntios 7 e 5. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Então ele fala aqui que assim, o casal precisa, se precisar, o casal precisa estar sempre em união com relação à comunhão física, né? E aí ele fala assim, ó, aqui também ele fala com relação ao atendimento, com relação sexual e tudo mais, né? Ele fala assim, não fiquem longe um do outro, né? A não ser que vão ficar um período em oração, em consagração a Deus. Aí sim tem uma condição para se afastar, né? Então veja, ele fala aqui da dedicação à oração. O outro texto, Efésios 5:18, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. A versão aqui é a NAA, tá bom, meus irmãos? Todos os textos que eu estou lendo aqui é a versão NAA. Mas deixem-se encher do Espírito Santo. Deem condições para que ele encha vocês. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus do modo agradável, com reverência e temor. Temor e reverência, servir a Deus de modo agradável. Então veja, são coisas da nossa vida que vai dando condições para que o Espírito Santo ele exerça essa habilidade em nós. Que habilidade é essa? De suportar as adversidades. Né? Então, santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus. É viver a vida espiritual. Né? Paulo fala, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então, viver em espírito não é ser um fantasma, né? Está em espírito, um fantasma. Não. Viver em espírito é o quê? É atender às exigências que a palavra de Deus nos coloca para sermos fiéis a Deus. Né? Então, a pessoa que aqui, usando o texto da revista, está em santificação, fidelidade, reverência, oração, jejum e temor a Deus, ele é uma pessoa que anda em espírito. É uma pessoa que busca a vida espiritual em Cristo. E o Espírito Santo aí ele tem condições para fazer o quê? Nos dar graça. Né? Diante da pior prova e dificuldade, ele vai nos dar graça se estivermos em Cristo. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar nosso compromisso em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. Segundo subtópico, o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o glorioso futuro. Já falei sobre isso aqui, né? O contraste. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como um instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a servir a Cristo. Então veja que a tribulação, né, ela vem e nos impulsiona, né, porque tem gente que só vai orar, buscar Deus quando está com dificuldade. E aí é bom que venha uma tribulaçãozinha para dar um susto, né? A pessoa volta aos pés de Jesus. Filipenses 3, 14 e 15. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então Paulo tem um
alvo, e nós também devemos ter. Portanto, se faz necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. As lutas irão vir, mas precisamos ter consciência, não murmurar, mas buscarmos ao Senhor. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória que está no porvir. Romanos 8, versículo 18. Paulo fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Então, os irmãos percebam que a luta presente, as dificuldades, os problemas não podem ser comparadas com o que há de vir. É o contraste, meus irmãos. Se nós estamos em vista da salvação, buscando ao Senhor para a salvação, a luta vem, a dificuldade vem, somos renovados pelo Espírito Santo e passaremos pela prova, dando graças a Deus, sofrendo com dificuldades, mas passaremos no nome de Jesus. Assim como já passamos por algumas, né? Com certeza os irmãos já passaram por algumas e estão aí de pé, firme e forte, na presença do Senhor. O terceiro subtópico, a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, o foco que Paulo coloca aqui, até já comentei lá na leitura bíblica em classe esse texto, né? É o segredo, né? Olhar para as coisas que não se veem, para as coisas do futuro, da glória eterna, não para as coisas daqui. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporais com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Nesse caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então, meus irmãos, se a gente olhar nas coisas daqui somente, e as coisas tendem a ir de mal a pior, né, olhando pela ótica bíblica, as coisas tendem a piorar, né? Jesus falou: quando eu voltar, porventura encontrarei fé na terra? Isso não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, né? Ele falou: será que eu vou encontrar fé na terra quando eu voltar? Porque as coisas tendem a piorar. E o cristão, ele vai se renovando essa fé diária, e tem que ser diário mesmo, né? Eu creio que os irmãos têm experiência com isso, né? A gente deixa de lado algum dia, deixa de lado outro dia, deixa de lado outro dia, passa uma semana, passa um mês, passa um tempo, e as coisas espirituais vão ficando para trás, né? E aí a gente começa a decair na nossa vida, em vários aspectos, né? Moralmente, fica confuso, tem dificuldades, a vida fica mais difícil, né, do que era antes com o Senhor. Então a gente vê isso na prática, né? Então precisamos pensar nas coisas que são de cima. E aí pensar é a cabeça, né? Nossa cabeça. A gente precisa botar o foco nisso, porque existem muitas coisas para nos tirar o foco, né? Hoje em dia, muitos entretenimentos, né? Muito entretenimento que nos tira o foco. Então precisamos estar atentos. E o terceiro tópico, os desafios de hoje. No início aqui da aula eu li aqui os títulos das lições. Nós vimos aqui vários problemas na sociedade hoje e vimos também como confrontá-los. E aí agora o escritor ele faz um breve resumo aqui de algumas coisas dos desafios que nos atacam realmente, né? Que são dificuldades para nós, mas que com o renovo do Espírito Santo diariamente a gente consegue passar por essas dificuldades. Então o primeiro que ele coloca é o seguinte: os desafios de hoje. Cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade da realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Os irmãos vão se lembrar
de que esses ensinos chamados de progressistas, né, que querem trazer uma evolução, um progresso, mas ele é um progressismo baseado no materialismo, no secularismo, né, lá no iluminismo, em que coloca a razão como centro do pensamento, né, e aí tira Deus do centro. E aí os pensamentos são totalmente materiais. Eles vão olhar ali o ser humano, vai olhar pela lógica, falar, Deus não criou, então o que aconteceu? Houve uma evolução. Então vem o Darwin com o ensino progressista. Né? Na economia vem o Marx, né? Então, e outros aí que surgem, trazendo esses pensamentos materialistas, secularistas, e a gente vive nesse mundo, nesse contexto. Né? E isso vem tentando perturbar nossa mente. E nós precisamos da renovação diária para passar por isso. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Né? E aqui o texto é daquele que se coloca na brecha, né? Deus procura alguém que se coloque na brecha, né? Para tapar o buraco ali e vencer essa luta. Então, a cultura secularista. E o progressismo, ele vem ali na cultura, né? Os irmãos podem ver hoje que você vai participar de algo cultural, na maioria das vezes vai ter alguma coisa ali que é progressista, que não que não coloca Deus. A gente vai ver isso nos filmes, no teatro, na música, né? E hoje religiões, né, diferentes são chamadas de cultura, né? E a gente vai vendo muitas coisas vão tirando Deus e colocando o secularismo. Então precisamos ter muito cuidado. Aqui eu estou falando um pouquinho porque a revista toda vem tratando disso, né? Então os irmãos podem voltar lá e os irmãos devem se lembrar também com relação a essas lições. Então o foco dessas doutrinas de hoje, secular, é tirando Deus de centro e colocando a razão somente. Né? E esse é o início do problema. Aí a Bíblia ela é confrontada, dizem que a Bíblia ela apenas contém a palavra de Deus, né? Dizem que ela, quando o texto diz assim, por exemplo, Isaías escreve, assim diz o Senhor, eles falam assim, não, aqui realmente Deus falou, mas o resto? Não, o resto Deus não falou. Né? E para nós, a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. Né? Os textos todos são inspirados pelo Espírito Santo para vir até nós. Né? Nenhum tio ou uma vírgula vai ser modificado da palavra ou tirado da palavra, porque ela é a palavra de Deus, 100% a palavra de Deus. Para nós ela é a única regra de fé e prática do cristão. Né? Mas nessas teorias de hoje, eles dizem assim que a Bíblia está desatualizada, né? Que ela é antiga, que deve ser reescrita. Então vem esses pensamentos aí, e alguém que está assim desapercebido fala, nossa, é verdade, né? Precisa renovar a Bíblia e tal, né? Mas não, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Diz aí um pregador que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã, né? O pastor Antônio Gilberto, ele escreve num dos seus livros, no livro da Etade, ele escreve que a gente lendo a Bíblia é quase como a gente sentisse o cheiro da tinta. Né? Ela é tão atual que parece que ela foi escrita agora, a gente sente o cheiro da tinta. E a Bíblia realmente ela é atual. Né? Você que lê a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Você que não lê, leia, para que você possa perceber isso também, que a Bíblia é Deus falando conosco hoje. Hoje, ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Segundo subtópico, relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé cristã. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Hoje em dia, tudo é relativo, né? Eles dizem que não se tem mais certeza de nada, deve-se confrontar todas as certezas. Eu fiz um curso de análise crítica, e uma parte do curso a professora ela dizia assim que até o que já está estabelecido deve ser confrontado, deve ser questionado para que se tenha alguma possibilidade a mais. Né? E se falando de processos industriais, vá lá, né? Vai lá, não, sempre foi assim, mas a gente pode olhar para melhorar. Ok, mas
aí isso extrapola para tudo. E agora fala, não, a Bíblia está estabelecida, está, mas vamos questionar ela? Então as pessoas fazem isso. Então a gente precisa entender que a Bíblia ela é absoluta e sempre será. A verdade absoluta e sempre será. Então não se pode relativizar a doutrina bíblica e nem a palavra de Deus. Dizem que os milagres de Jesus são apenas mitos, não aconteceram, são historinhas para trazer uma lição. Os milagres da Bíblia dizem que são mitos também, só tem uma lição de moral ali, não são verdadeiros, então precisamos estar atentos. E aí relativizam tudo, né? Não há como renovar nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Você pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam essa doutrina. Então eles adaptam a palavra de Deus às pessoas, e isso é um problema. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. O pecado é aceito e tolerado. Deixa eu arrumar isso aqui. E tolerado. O crente renovado deve agir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja aqui um breve resumo do que já falamos quase na revista toda, né? E aqui os irmãos vão vendo durante a lição que a questão é renovação diária através do Espírito Santo. Por mais que o exterior seja complicado e complexo, mas o nosso interior tem que se renovar dia a dia, né? E aí é o segredo que Paulo colocou aqui, que nós vamos passando por essas dificuldades, né? É a renovação diária, é essa luta diária constante que nós temos que ter com a gente mesmo. Terceiro subtópico, a batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo. Todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno. Aqui jaz é com Z, de jazer, de morrer, de jazigo, né? De morrer. Né? Então o mundo aqui já está morto no maligno, né? Já está nele. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com o engano que ele começou as suas atividades contra o homem. 2 Coríntios 11, versículo 3. Temo que, assim como a serpente com astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Simplicidade e pureza devidas a Cristo. E ele fala aqui da mente de novo, né? Seja corrompida. Então, cuidado com o que você assiste, com o que você vê. Cuidado. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas nesse mundo. Outro sim, os espíritos malignos têm a capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Efésios 2 e versículo 2. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo. Quer dizer, estavam desviados do curso de Deus, mas estavam segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, os demônios, eles agem, eles atuam nos filhos da desobediência. Por isso, a Bíblia alerta que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os demônios. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Então, são armas espirituais que o Senhor nos dá. Então, a luta não é contra a carne e o espírito, mas contra os principados e potestades. Então a batalha é espiritual. A batalha ela é espiritual. E a nossa arma ela é o quê? Espiritual. Poderosas em Deus. E como é que a gente mantém essa arma? A gente mantém renovando-se diariamente, estando em Cristo. Né? Agora, nossa conclusão, partindo para o final aqui, meus irmãos. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações dessa vida. Estamos sujeitos, não tem como escapar disso. Apesar do padecimento, das aflições, Deixa eu ver se eu mudei o slide. Mudei. Apesar do padecimento, das aflições, nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Veja que a nossa conclusão
li no resumo, né? Então fala das tribulações, que é inevitável, fala do renovo, devemos nos renovar, né, por meio do Espírito. E aí, assim, os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com o peso da glória eterna reservado para os fiéis. Então está reservado para os cristãos. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o pecado, o poder do pecado e do mal. Então a renovação, ela é diária, meus irmãos, diária. Não tem como a gente escapar disso, né? A gente for deixando para depois, a gente acaba ficando desarmado, a gente fica muito exposto espiritualmente falando, né? Então a questão é diária, né? Nós estamos expostos hoje a uma imensa quantidade de informações, de todos os tipos, em momentos diferentes. Né? A gente pode acordar de manhã e pegar ali uma notícia que você vai ler, teve uma catástrofe, uma desgraça, aí você já vai lá para baixo. Né? Já acabou o seu dia ali. Você vai ficar desanimado, triste, frustrado, de já ler cedo notícias ruins. Né? Ou você começou com um dia bem motivado e tal, e de repente escuta uma notícia ruim em tal lugar, você já desanima. Então é importante esse renovo diário, porque nós somos bombardeados com muitas coisas diariamente, a toda hora, a todo momento. Né? A gente às vezes configura informações ali no nosso celular e tal, computador, para nos mostrar, né, os pop-ups, né, as informações que chegam assim. Aí você lê uma notícia, pronto, já desanima. Né? Então precisamos estar sempre motivados através do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Né? E a gente vai vencendo no nome de Jesus. Meus irmãos, é essa aula de hoje. Espero que tenha agregado mais a sua vida. E de verdade, eu espero que os irmãos possam colocar mais em prática, né? Praticar mais essa prática diária. Né? Essa lição me confrontou, me deu um alerta. Né? E eu espero que faça isso com os irmãos também, para que possamos viver melhor, né? Ter mais esperança em Cristo, né, no porvir, né, e também ajuda para essa vida. E avisando os irmãos, culto hoje à noite, culto da família às 18h30, esteja presente. Os cultos aqui são sempre uma bênção, sempre, não é força de expressão, não é modo de falar, não é propaganda falsa, é verdade, né? Louvores extraordinários, pessoas comprometidas com cada um na sua área, né? Os músicos são excelentes, cantores são excelentes, pregadores excelentes, e a direção do culto também é sempre muito organizada, muito ordeira. Né? Esteja presente, que o Senhor vai falar com você e vai te renovar, né, para essa vida complicada que estamos vivendo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar, que o Senhor possa trazer, achar guarida no seu coração essa mensagem, né, para que você possa praticá-la. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos em nome de Jesus por essa oportunidade, por essa mensagem aqui ministrada, por essa revista que nós temos em mãos, por esse cuidado que nós temos da nossa igreja para com as nossas vidas, usando esse maravilhoso ensino para nós. Meu Pai amado, abençoa-nos, os irmãos que fizeram essa transmissão, abençoa, guarda, recompensa cada dia mais, abençoa nossos pastores, nossos líderes, que sejam vigilantes, né, pela igreja, que o Senhor possa estar sempre conosco, nos dê graça para nos renovarmos, buscar renovação diária no Senhor, meu Deus. Fique conosco, nos abençoa, nos dê um dia de paz e um culto abençoado à noite. Fique conosco, nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.